Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Querian Graxa e vim aqui no Encontro Nacional de Pesquisa em Filosofia da Universidade Federal do Amapá, tal como no Encontro Nacional de Pesquisa de Investigações Filosóficas, dar uma palestra essa intitulada Lógicas Clássicas e Não Clássicas e Suas Negações. Bom, antes de mais nada, eu espero que meu público, vocês, já tenham algum tipo de contato com lógica. Não precisa ter conhecimento com uma variedade de lógicas não clássicas, mas pelo menos que a lógica clássica o público já conheça. Porque isso facilitaria bastante o andar da carruagem dessa apresentação. Os outros sistemas que serão citados aqui, os outros sistemas não clássicos, eu vou passar e vou apresentar alguns aspectos importantes acerca de suas negações, de modo que se você já conhecer a lógica clássica, eu acredito que você vai entender muito bem o que acontece nesses outros sistemas. Então, assim, se você não conhece de lógica, eu recomendo bastante você ir ler um livro de lógica, assistir algumas aulas de lógica, tem na internet. É muito prazeroso e importante o nosso conhecimento acerca de sistemas formais, tal como sistemas de lógica. E, bom, fica a minha recomendação. E para aqueles que já conhecem, já fizeram disciplina de Lógica 1, Lógica 2 em suas graduações, aqui vai a palestra, né? Bom, a estrutura dessa apresentação, de modo geral, vai ser fazer uma introdução na qual vou discutir as negações, o que eu chamo de negação clássica, de negação paraconsistente, de negação paracompleta, nos referindo exatamente a esses outros sistemas paraconsistente e paracompleto, que são os sistemas não clássicos ali citados, e introduzindo seus aspectos sintáticos e seus aspectos semânticos de cada uma dessas negações. Passaremos então rapidamente por uma discussão acerca do quadrado de oposições. Você fez a disciplina de lógica na filosofia, é bem provável que você tenha visto lá no quadrado de Aristóteles, quadrado de oposições de Aristóteles. Então, a gente vai falar rapidamente sobre isso, vou construir o que pode se chamar tetraedro das oposições, porque a gente utiliza o vocabulário desse quadrado das oposições para falar sobre o modo como essas negações se comportam. Então a gente vai poder construir então o que chamaria de um tetraedro das oposições para essas três negações. E vou apresentar um problema, e esse problema, existe uma teoria que tenta solucioná-lo. Essa teoria que, na verdade, poderíamos propor para solucioná-lo, que é uma lógica chamada lógica não alética. Portanto, vou mostrar rapidamente por que essa lógica não serviria para solucionar esse problema e construir o tetraedro das oposições, de modo que então a gente passaria para os sistemas KG, que são os sistemas que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Décio Krause e orientada pelo professor Newton da Costa na Universidade Federal de Santa Catarina. Falar dos aspectos sintáticos, dos aspectos semânticos e passaremos então para os resultados, seriam os resultados mais interessantes sobre isso. Vamos lá. Na literatura, encontramos referência a pelo menos 3 tipos de negações diferentes, cujos nomes são característicos dos sistemas que as introduzem. Note aqui que eu coloquei 3 tipos de negações, ao menos 3 tipos. Temos várias outras negações, vários outros conectivos que podem ser considerados como conectivos de negações. No entanto, a gente vai se restringir a apenas 3 tipos desses. Além do mais, tem uma discussão em filosofia da lógica se cada uma dessas outras negações, a paraconsistente, a paracompleta, são de fato negações, se a gente não deveria chamar negações apenas aquilo que a gente tem na lógica clássica. E, bom, aí vai ter outras pessoas que vão dizer por que a negação deveria ser tratada como a única negação. Então, estou tendo uma discussão sobre isso, mas pelo menos na literatura é comum você citar esses outros conectivos chamados de negações da lógica paraconsistente, negação da lógica paracompleta, da negação da lógica clássica, e são 3 grandes conjuntos de negações, são muito importantes, como espero mostrar para vocês. Eu vou me referir, bom, tem um símbolozinho clássico da negação que é esse aqui, né? Esse aqui, ou o tiozinho. Eu vou usar, na verdade, esse símbolo aqui, que é o mais conhecido. Bom, pelo menos é mais comum aqui no Brasil a gente utilizar esse símbolo. E o problema é que a gente está falando de 3 negações. Então, em qual negação que a gente está falando? Então, eu resolvi colocar aqueles índicezinhos para nos referir a ela. Então, quando eu falo da negação clássica, eu estou me referindo à negação introduzida na lógica clássica. Opa, meio torto aqui. Negação clássica. Então, eu coloquei esse Czinho. Negação da lógica clássica com esse Czinho aqui. A negação que eu chamo de negação da lógica paraconsistente, que a gente já vai ver e mostrar as diferenças com a negação clássica, eu coloquei esse Pzinho aqui, certo? Então, esse símbolozinho aqui, P. Negação da lógica paraconsistente, que a gente vê nas lógicas paraconsistentes. A negação paracompleta é esse Qzinho, certo? Coloquei aqui não Q. Que é a negação paracompleta, que é vista na lógica paracompleta. Detalhe, tem várias lógicas paraconsistentes, tem várias lógicas paracompletas, tal como também tem vários sistemas que a gente pode chamar de sistemas de lógica clássica. Então, bom, qual deles que a gente está falando, no caso?
A negação clássica, a que a gente está se referindo aqui, é a negação vista na lógica proposicional clássica, que eu vou me referir aqui como LPC, lógica proposicional clássica, que pode ser encontrada onde? Pode ser encontrada nos principais livros de lógica. Um dos mais conhecidos no Brasil, o livro do professor César Mortari, que também é lá da UFSC. Ele, recomendo, se você não conhece tanto de lógica, você não conhece o livro, provavelmente você fez uma aula de introdução à lógica, você viu esse livro, que é a Introdução à Lógica do professor César. Esse ou vários outros clássicos, Kleene, Mendelssohn, enfim, todos esses outros grandes clássicos de introdução à lógica passam pela lógica clássica, porque é o básico que a gente considera como lógica, é o standard. Então, fica aí, principais lógicas. Quando a gente vê lógica proposicional clássica, ela que eu estou falando é a negação que está lá naquele sistema. Então, quando eu ponho NC, eu estou me referindo à negação clássica, que mais ou menos reproduz o que a gente está falando de lógica clássica, da negação clássica que se comporta naquele sistema. Aspectos notáveis. Uma fórmula qualquer, uma proposição, e sua negação clássica terão sempre valores de verdades distintos. Ou seja, se uma fórmula alfa é verdadeira, a sua negação clássica é falsa. E se a negação clássica é verdadeira, a fórmula sem a negação é falsa, e vice-versa. Entenderam a ideia, né? Isso é um aspecto muito notável, vai ser muito importante pelo que vai vir. Então, recomendo gravar bem isso aqui, certo? Ou seja, contradições não são toleradas. Porque o que nós entendemos como contradições é geralmente a conjunção de uma fórmula e a sua negação. Então, contradições cuja negação é a negação clássica não é tolerada na lógica clássica, na lógica proposicional clássica. Porque na lógica proposicional clássica, como você viu, só tem uma negação, que é a negação clássica, é a negação da lógica clássica. Tanto é que uma coisa que tem que notar é que na lógica clássica a gente não usa esse Czinho aqui, a gente simplesmente coloca um não ou um nãozinho, porque, bom, só tem uma negação, que é aquela negação que a gente introduz na lógica clássica. Eu que estou colocando esse C para notar, porque a gente está falando de outras negações também, então facilita. Então, além de contradições nunca serem toleradas, tem mais um outro aspecto, que é ou uma fórmula ou a sua negação serão verdadeiras. Sempre ou uma ou outra. Contradições, uma fórmula e a sua negação clássica nunca podem ter o mesmo valor de verdade. Nunca podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, nunca podem ser falsas ao mesmo tempo. Então, ou uma ou outra tem que ser verdadeiro. Então, são dois aspectos. Vale o que a gente chama de terceiro excluído, ou uma fórmula ou a sua negação são verdadeiras, e vale o que a gente chama de princípio da não contradição, ou seja, contradições não são toleradas. E a negação paraconsistente? Aonde que é? Que a gente está falando? Que negação que é essa? A negação paraconsistente, que a gente vai se referir aqui, é aquela vista lá no cálculo proposicional paraconsistente, no CN. No caso aqui, eu vou usar o cálculo C1. Vou dizer ali na frente especificamente. Mas aonde que a gente se encontra? Onde encontramos esse cálculo paraconsistente? Foi desenvolvido na tese do professor Newton da Costa, em 1963, está nas referências. E, bom, depois disso tem diversos outros cálculos paraconsistentes diferentes dos desenvolvidos pelo professor Newton. Mas quando eu me referi aqui à negação paraconsistente, eu estou me referindo àquele conjunto de cálculos paraconsistentes que foram desenvolvidos sobre a teoria do professor Newton. Um aspecto notável é o seguinte: uma fórmula e a sua negação paraconsistente podem ser verdadeiras, mas nunca ambas falsas. Ou seja, elas podem ser verdadeiras. A fórmula e a sua negação podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. Ou seja, as contradições são toleradas. Pode haver contradições quando a contradição é feita pela negação da fórmula e de sua negação paraconsistente. Mas sempre uma fórmula ou a sua negação paraconsistente serão verdadeiras. Ou seja, não vale o princípio da não contradição. Porque pode ter contradições. Não tem um problema. Pode ter contradições. Diferente da lógica clássica, que é proibido ter contradições. Na lógica paraconsistente, podemos ter contradições. E vale também, quer dizer, diferente da lógica clássica, não vale o princípio da não contradição. Podem ter contradições. E como a lógica clássica, vale o terceiro excluído. Por quê? Porque sempre uma fórmula ou sua negação podem ser verdadeiras. Tem que ser verdadeiras. Ou uma ou outra. Pode até ser o caso que as duas sejam verdadeiras. O que eu tenho que notar também, muito importante, é que, como vê ali, é um CN e o N percorre de 0 a ômega. O que significa que há infinitos cálculos paraconsistentes. Na verdade, a gente fala que é uma hierarquia de cálculos, o CN. Tem infinitos cálculos paraconsistentes que é chamado de C0, C1, C2, C3, C4, C ômega. Quando a gente vai discutir aqui, a gente vai se referir principalmente ao sistema. Na verdade, a gente está nos restringindo ao sistema C1. Depois, o que a gente for discutir aqui vai valer depois pro C2, pro C3, pro CN, pro N qualquer, né? Pro
qualquer ômega, qualquer n dessa hierarquia toda. Mas, para facilitar nossa vida, vamos restringir ao C1, que é considerado o primeiro cálculo para consistente. Para mais detalhes, confere o texto do professor Newton, e, na verdade, esse texto do professor Newton é até o rudimento, é o começo de tudo. Tem textos hoje muito mais sofisticados, muito mais amplos sobre os trabalhos que o próprio professor Newton foi desenvolvendo desde 63 até hoje. Então, vale a pena conferir. E a negação paracompleta? O que é essa negação paracompleta? A negação paracompleta, que a gente falou da lógica paracompleta, é aquela que quando me refiro, é aquela do cálculo proposicional paracompleto, também note Pn, que de 0 até ômega. O n percorre, a gente pode ser 0, pode ser até ômega. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ômega. Aonde que foi apresentado isso? Nos trabalhos do professor Newton também, principalmente com ele e com André Lubaric, de 1984. Esse trabalho, principalmente na década de 80, foi sendo desenvolvido pelo professor Newton junto com outros professores. E ele não ficou tão conhecido quanto os trabalhos do professor Newton com a lógica paraconsistente, mas ainda assim são trabalhos muito interessantes, valem muito a pena ser conferidos. Quais são os aspectos notáveis? Bom, uma fórmula e essa negação paracompleta podem ser ambas falsas ao mesmo tempo, mas nunca ambas verdadeiras. Lembra que na lógica paraconsistente, uma fórmula e a sua negação paraconsistente podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas nunca falsas ao mesmo tempo? Aqui elas podem ser falsas ao mesmo tempo, mas nunca verdadeiras ao mesmo tempo. E o que era uma contradição, como a gente tinha falado ali? Isso aqui, essa parte de aspectos notáveis, apenas intuitivamente, ok? A gente vai para aspectos mais formais ali na frente. O que era uma contradição? Era quando uma fórmula e a sua negação eram verdadeiras ao mesmo tempo. Então aqui, elas nunca podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou seja, contradições não são toleradas. Tal como na lógica clássica, contradições nunca são toleradas. Mas diferente da lógica paraconsistente, que permite contradições. Mas o que muda então? Que o terceiro excluído não vale nas lógicas paracompletas. Porque é falso que ou uma fórmula ou a sua negação paracompleta, tenham que ser verdadeiras, uma das duas. Não, pode ser o caso que as duas sejam falsas. Então não vale o princípio terceiro excluído, mas vale o princípio da não contradição. Reparou? Na lógica clássica vale o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. Na lógica paraconsistente, não vale o princípio da não contradição, mas vale o terceiro excluído. Na lógica paracompleta, vale o princípio da não contradição, mas não vale o terceiro excluído. Entendeu a ideia geral? Bom, como a gente disse acerca dos cálculos paraconsistentes, isso é uma hierarquia de infinitos cálculos, como o professor prova para cálculos paraconsistentes, também é provável para os cálculos paracompletos. Quando a gente for se referir à lógica paracompleta, tudo a gente está falando principalmente do cálculo P1, mas depois os resultados vão valer para os outros cálculos de modos específicos, daí os detalhes têm que ser vistos à parte. Quais são os aspectos sintáticos dessa negação, então? A gente entendeu aqui os aspectos intuitivos, né? Esses aspectos notáveis que eu chamei. Mas vamos pegar firme agora. Vamos ver lá a parte formal do negócio. Para isso, a gente precisa definir duas coisas muito importantes, que são chamados de operadores de bom comportamento para a lógica paraconsistente e para a lógica paracompleta. Como a gente viu, na lógica paraconsistente, não vale o princípio, não vale para todas as formas, não vale em geral, o princípio da não contradição. O princípio da não contradição é esse. É esse visto aqui, certo? Ou seja, o princípio da não contradição é falso que alfa e não alfa, certo? Então, na lógica paraconsistente, se uma fórmula é dita bem comportada, tá vendo esse símbolozinho aqui, ó? Essa bolinha aqui? Se uma fórmula é dita bem comportada, ou seja, se ela é alfa bola aberta... Opa, é difícil fazer aqui. Meu Deus do céu, tô fazendo um monte de pingo, mas não consigo fazer a bolinha. Se ela é dita bem comportada, tá, é isso aí, não é uma arroba, não é uma bolinha aberta igual tá ali, certo? Se ela é dita bem comportada, então essa fórmula, para ela, vale o princípio da não contradição. Ou seja, não vale para todas as fórmulas, mas se ela for dita bem comportada, na lógica paraconsistente, então para ela vale o princípio da não contradição. E como a gente disse antes, na lógica paracompleta, o contrário vale. Na lógica paracompleta não vale o princípio do terceiro excluído, mas vale o da não contradição, certo? Então, como não vale o terceiro excluído, se a fórmula é dita bem comportada, é uma bolinha fechada, tá vendo ali? Então é alfa, bolinha fechadinha. Oh, meu Deus do céu. Nossa, fazendo tudo menos do que eu gostaria. Se é dito uma alfa, bolinha fechada, fiz pequenininha, agora funcionou. Então, para ela, vale o terceiro excluído.
Não vale em geral, mas para ela vai valer. Essa é a ideia geral. São dois operadores muito importantes do bom comportamento. A gente vai ter isso na lógica paraconsistente, que é o bolinha aberta, e o da lógica paracompleta, que é a bolinha fechada. Tá, então vamos ver algumas coisas que valem ou não para a lógica clássica, a lógica paraconsistente e a lógica paracompleta. Na lógica clássica, para os três sistemas proposicionais, vale o chamado princípio da identidade, ou seja, uma forma implica a si mesma, alfa implica alfa. Perfeito? Isso vale para os três sistemas que a gente pode ver aqui. Para a lógica proposicional clássica, vale o terceiro excluído, tal como vale também para a lógica paraconsistente. Ou seja, vale para essas duas lógicas que alfa ou a sua negação são verdadeiras. Uma das duas. Perfeito? Alfa ou não alfa. Mas isso não vai valer para a lógica paracompleta. Vai valer uma forma alfa ou não paracompleto alfa, não vale em geral. Mas vai valer se alfa for, como a gente mostrou ali, uma forma bem comportada. Perfeito? Se ela for uma forma bem comportada, vale. Se não, não é o caso. E a não contradição? A não contradição vai valer para a lógica clássica, como a gente viu, e para a lógica paracompleta. Mas não vale, em geral, para a lógica paraconsistente. Vale para as fórmulas da lógica paraconsistente que são ditas bem comportadas. Ou seja, se a fórmula tiver um bom comportamento, então para ela vale o princípio da não contradição. E o tal do princípio ex-falso? O princípio ex-falso, ele traz um aspecto muito importante que a gente viu na lógica e às vezes passou batido com relação a isso aqui. É uma fórmula da lógica proposicional clássica que nos garante um princípio que a gente ouvia lá acerca dos medievais, falava que 2 vezes negou, então você afirmou. Ou seja, se você nega... Não, perdão, desculpa. Estou confundindo os princípios. É um princípio dos medievais que falavam, já dos medievais, que falavam que de uma contradição se seguia qualquer coisa. Isso até os antigos já falavam. De uma contradição, qualquer coisa se segue. Ou seja, se eu tenho uma alfa e eu tenho a negação de uma fórmula de alfa, se eu tenho ambas numa derivação, qualquer fórmula se segue, qualquer fórmula beta. Então, na lógica clássica, o ex-falso vale. Se eu tenho alfa, perfeito? E se eu tenho a negação clássica de alfa, qualquer fórmula beta se segue. Sendo beta aqui, qualquer fórmula. Qualquer fórmula. Tudo bem? E a lógica paracompleta também vale isso. Se eu tenho alfa e eu tenho a negação paracompleta de alfa, qualquer fórmula beta se segue. Mas isso não vai valer para a negação paraconsistente. Se eu tenho alfa e eu tenho a negação paraconsistente de alfa, disso não me implica que eu posso derivar qualquer coisa, eu posso deduzir qualquer coisa. Não me implica qualquer fórmula beta. Vai valer apenas se alfa for uma fórmula bem comportada. Se for esse o caso, então vale o princípio chamado de ex-falso. E a redução absurdo. Redução absurdo também é muito conhecida por aqueles que já fizeram lógica e, na verdade, qualquer um que viu teorias de matemática e foi ver demonstrações em matemática passaram pelas chamadas reduções absurdo. Que é o seguinte, se eu consigo mostrar que de uma certa tese eu acho uma contradição, então eu nego essa tese, a tese inicial. Perfeito? Eu introduzo então uma negação. Ou então a outra versão que é, se eu apresento que da negação de uma tese eu acho uma contradição, então a negação dessa tese tem que ser falsa, portanto a tese é verdadeira. Isso é o usual, o intuitivo que a gente faz com as reduções ao absurdo. Mas, bom, isso vai valer, as formas de redução ao absurdo são essas duas aqui, certo? Essa primeira e essa segunda aqui. Isso vale para a lógica clássica. Ou seja, se a negação clássica de alfa implica beta e a negação clássica de alfa implica negação clássica de beta, então alfa é verdadeiro, posso tirar a negação. Ou se alfa implica beta e alfa implica negação clássica de beta, eu posso introduzir a negação clássica de alfa. Mas isso vai valer a mesma forma de redução absurdo. Vai valer para cálculo paraconsistente? Não. Não vale para o cálculo paraconsistente. Como está aqui, ó, não vale, não se deduz isso, tá vendo? E também não deduzimos diretamente para o cálculo paracompleto. O que vale? Se beta for uma fórmula bem comportada, então vale. Ou seja, alfa implica beta e alfa implica a negação paraconsistente de beta, então podemos introduzir a negação paraconsistente de alfa. Mas apenas se beta for bem comportado. E o contrário para a negação paracompleta, para a lógica paracompleta. Se alfa for bem comportado, não beta agora, se alfa for bem comportado,
Então, se alfa implica beta e alfa implica a negação paracompleta de beta, podemos introduzir a negação paracompleta de alfa. Bem, esses aspectos, se você quiser ver com mais detalhes, eu acredito que assista com mais calma o vídeo, ou pode, no final, eu vou passar as referências citadas anteriormente, tal como referência da minha tese, que eu faço uma introdução mais cuidadosa sobre isso tudo. Bom, e a chamada dupla negação, agora sim, que é o que leva o nome daquele princípio, um princípio medieval que fala que se nós duplamente negamos, então afirmamos. Bom, isso vale para a lógica clássica. A dupla negação de alfa, ou seja, não clássico alfa, não alfa, implica alfa. A mesma coisa, isso é chamado de eliminação da dupla negação. Eu tenho não alfa, eu posso eliminar a negação e ficar só com alfa. Ou então a chamada introdução da dupla negação também vale na lógica clássica. Ou seja, se eu tenho alfa, então eu tenho a dupla negação de alfa. É equivalente, porque aqui, dupla negação e afirmação é a mesma coisa, são equivalentes na lógica clássica. Isso não vai valer na lógica paraconsistente e na lógica paracompleta. De que modo? Na lógica paraconsistente, vale a eliminação da dupla negação. Ou seja, não paraconsistente alfa, vale alfa. Por outro lado, a introdução da dupla negação não vale. Ou seja, alfa eu não posso introduzir não P alfa, ou seja, não paraconsistente alfa. Só vale se alfa for uma fórmula bem comportada. Agora, para a lógica paracompleta é o contrário. A introdução da dupla negação, isso daqui, vale. Ou seja, alfa implica dupla negação paracompleta de alfa. Mas a eliminação não. Ou seja, não paracompleto alfa não implica alfa. Implica, vai valer se alfa for uma fórmula bem comportada no sentido paracompleto, com bola fechada. Bom, esses aqui são alguns aspectos, os aspectos sintáticos importantes, que são mais notáveis aqui, com relação à negação clássica, negação paracompleta e negação paraconsistente. Espero que essa passagem rápida dê para você ter uma ideia de como essas negações se comportam de modos diferentes, cada um em seu sistema. Aspectos semânticos. Aqui eu cometi uma falha, mas foi uma falha cuidadosa. Não é bem uma falha. Bom, como a gente vai apresentar, quando a gente apresenta uma semântica bivalorada, ou seja, a gente vai introduzir agora valores de verdade, verdadeiros e falsos, eu coloquei essa funçãozinha aqui, funçãozinha Vzinha ali, que pega alfa, pega uma fórmula qualquer e leva, certo, para um conjunto 0, 1. Ou seja, 0 é falso e 1 é verdadeiro, ou 1, 0, não faz. 1 é verdadeiro ou falso. Isso é uma semântica chamada semântica bivalorativa, semântica bivalorada, tem dois valores, verdadeiro ou falso, tem valor designado e não designado. Só que a gente falou de 3 lógicas diferentes até agora. A gente falou de lógica clássica, lógica paraconsistente e lógica paracompleta. E cada um da lógica paraconsistente e paracompleta são infinitos sistemas. Mas a gente se restringiu ao C1, né, paraconsistente C1, e o paracompleto P1. Para cada uma desses sistemas, eu tenho que introduzir uma função valoração diferente. Então, na verdade, eu não posso colocar simplesmente esse símbolozinho aqui, alfa. Teria que ser esse símbolozinho aqui, LPC, PC, alfa. Entenderam? Mas, tudo bem. Aqui, como a gente está falando principalmente de um aspecto mais intuitivo, e agora estou falando desses aspectos semânticos de modo muito geral e introdutório, eu acredito que esse preciosismo todo não seria tão importante, mas vale a pena você ter isso na cabeça, tá bom? Para cada coisa que a gente está fazendo aqui, são lógicas diferentes, então essas coisas valem seu domínio específico. É lógica clássica, vale lógica paraconsistente, vale lógica paracompleta. Bom, na negação clássica, dentro da lógica proposicional clássica, a negação clássica de alfa é verdadeiro, ou seja, a negação clássica de alfa toma o valor 1 aqui, toma o valor 1, certo? Se e somente se, a alfa toma o valor 0. Repare que tem um se e somente se aqui, ó. Ou seja, vale a ida, vale daqui para cá e vale a volta. Do mesmo modo, vale o contrário. Se a fórmula alfa tem valor 1, aqui tem valor 0. Certo? Repara que é um caso impossível, então, é que tanto alfa quanto a sua negação clássica tenham o mesmo valor. Sejam eles ambos 1, sejam ambos 0. Eles nunca têm o mesmo valor porque é uma bicondicional, como está colocado ali. E como seria então a função para negação paraconsistente? Para negação paraconsistente, dentro da cálculo paraconsistente, cálculo C1 e tudo, como eu não coloquei ali escrito na função valoração, mas fica subentendido. A negação paraconsistente de alfa toma o valor 0, ou seja, é falso, implica que a negação clássica... Se a negação paraconsistente de alfa é 0, é falso, implica que a
o valor de alfa é verdadeiro, é 1. Mas a volta não vale, repare só. Não vale que se a negação, se alfa toma valor 1, então a negação para consistente toma valor 0. Isso não vale. Do mesmo modo, vai valer que se aqui for 0, aqui vai ser 1. Se for 0, aqui é 1. Porque daí é uma contrapositiva dessa condicional aqui. Repare que isso aqui então é uma condicional e não a bicondicional, como era no caso da negação para a negação clássica. Aí, se a fórmula for bem comportada, ou seja, se alfa bola aberta, se for verdadeiro, se isso for o caso, então aí sim nós temos a bicondicional. O que acontece no final das contas? Para as fórmulas bem comportadas no sentido para consistente, elas basicamente se comportam como as fórmulas da lógica clássica. Vale a lógica clássica para as fórmulas bem comportadas. Mas para as outras fórmulas mal comportadas, certo? Que alfa bola é 0, aí pode ter contradições. Aí tem contradições. Certo? Aí vale a definição básica ali de cima. Temos então um caso possível. Qual é o caso possível? Que tanto alfa quanto a negação para consistente sejam ambas verdadeiras. Mas não vale serem falsas. Elas podem ser ambas verdadeiras, é um caso possível, mas é um caso impossível ser ambas falsas. Tudo bem? Por fim, a negação para completa, que é a negação para completa de alfa é verdadeira, implica que a negação que alfa em si é falso. Repara que nós novamente não temos aqui uma bicondicional, a gente só tem uma condicional. Portanto, a contrapositiva é que se isso aqui for 1, então esse aqui pode ser 0. Aqui é 0. Não estou conseguindo fazer o 0. Mas enfim, devo entender aqui. O que vale também? Se a fórmula for bem comportada, se ela for bem comportada no sentido para completo, ou seja, valeu o terceiro excluído, se for verdade para ela, então a bicondicional vale. A bicondicional é igual a gente viu lá para a negação clássica. Perfeito? Então, novamente, como a gente disse acerca da negação no caso da lógica para consistente, no caso para completa também, se a fórmula for bem comportada no sentido para completa, então ela se comporta como uma negação clássica, e a fórmula se comporta como clássica de modo geral. Agora, se ela é mal comportada, pode ser o caso que tenha esse caso possível, que é o quê? A fórmula e a sua negação para completa sejam falsas ao mesmo tempo. Perfeito? Um resultado importante. Bom, a definição que a gente apresentou anteriormente, para uma fórmula ser bem comportada no sentido para consistente, né, que ela é bola aberta aqui, ou ser bem comportada no sentido para completo, ser bola fechada, ou seja, bola aberta, para lógica para consistente. Valeu o princípio da não contradição, e no caso da lógica para completa, valeu o princípio do terceiro excluído. O resultado importante é o seguinte: no lógica para consistente, por exemplo, C1, se uma fórmula é bem comportada, se a fórmula alfa bola é bem comportada, então a sua negação para consistente é bem comportada também. A negação para consistente dessa fórmula é bem comportada também. E para a lógica para completa a mesma coisa. Se uma fórmula é bem comportada, se a alfa bola, a bola fechada, então a negação para completa dessa fórmula também é bem comportada. Isso aqui parece que não é um resultado inócuo. Ok, interessante isso, mas nada demais. Mas vai ser extremamente importante porque a gente vai ver à frente. Então fique com isso na cabeça. Isso vai valer também para quantas negações a gente quiser agora. Porque se substitui essa fórmula alfa aqui pela negação para consistente de alfa, agora a gente vai ter a dupla negação para consistente de alfa. Então a gente pode fazer isso aqui diversas vezes. A gente pode ter uma sequência de várias negações para consistente. Ou seja, se alfa é uma fórmula bem comportada, então quantas negações a gente colocar na frente de alfa, negação para consistente, negação para consistente, negação para consistente, negação de alfa, toda essa fórmula vai ser bem comportada também. Então a gente consegue fazer isso para todas as outras. A mesma coisa valer para a negação para completa, ali, no caso ali de baixo. Se ela é bem comportada, ela é bola fechada, implica que não importa quantas negações a gente colocar na frente de alfa, negações para completas, vai ser tudo bem comportado a forma resultante. Quadrado de oposições. Bom, a gente viu aqui, então, de modo geral, o que nós entendemos como lógica clássica, alguns aspectos da negação da lógica clássica, da negação da lógica para consistente e da negação da lógica para completa. A negação clássica vale principalmente o princípio do terceiro excluído e da não contradição, da lógica para consistente. Vale terceiro excluído, mas não vale não contradição, ou seja, podem ter contradições. E do caso da lógica para completa, vale não contradição, ou seja, contradições, tal como na lógica clássica, não podem existir, mas não vale o terceiro excluído, ou seja, uma fórmula e a sua negação podem ser falsas ao mesmo tempo.
Mas o que tem o quadrado de oposições a ver com isso? O quadrado de oposições é apresentado lá em Aristóteles, os gregos já estudavam isso. Ela vai analisar como 3 fórmulas gerais se comportam, que é chamadas de universais afirmativas. Todo S é P. Pense, todo mundo que nasceu no Brasil é paulista, certo? Todo S é P. Universais negativa, ninguém ou nenhum S é P, ou seja, ninguém que nasceu no Brasil é paulista, nenhum brasileiro é paulistano. Particulares afirmativas, que é algum brasileiro, algum S é P, alguma pessoa que nasceu no Brasil é de São Paulo, nasceu em São Paulo. E as particulares negativas, algum S não é P, ou seja, algum brasileiro, alguém que nasceu no Brasil, não é paulistano, não nasceu em São Paulo. Ali eu coloquei na frente as versões em lógica de primeira ordem da lógica clássica, certo? Como se formaliza usualmente. Como essas 4 fórmulas se relacionam? Bom, o Aristóteles ele percebeu que essas fórmulas se relacionam do seguinte modo. A afirmação todo S é P, como que a gente contradiz ela? Como a gente mostra que isso é falso? Dizendo que nenhum S é P? Ou seja, todo mundo que nasceu no Brasil é de São Paulo, é paulistano, nasceu em São Paulo. Como que eu mostro que isso é falso? Mostrando que ninguém que nasceu no Brasil nasceu em São Paulo? Ou mostrando que existe ao menos alguma pessoa, alguém, que nasceu no Brasil e não nasceu em São Paulo? Ele vai mostrar, então, com essa análise, que todo S é P, a contraditória disso é algum S não é P, ou seja, algum brasileiro não é paulistano. E outra coisa, e a afirmação agora, nenhum S é P, ou seja, nenhum brasileiro nasceu em São Paulo. Nenhum brasileiro nasceu em São Paulo. Como que eu mostro que isso é falso? Mostrando que todo mundo que nasceu no Brasil nasceu em São Paulo? Não, basta mostrar que existe pelo menos uma pessoa que é S, que é brasileira e que nasceu em São Paulo. Ou seja, a contraditória dela é aqui na diagonal, tá vendo? Contraditórias. Isso aqui você provavelmente já viu, se você faz filosofia, estudou filosofia ou estudou lógica, já deve ter visto nos quadrados de oposições. E como elas se relacionam, então? A gente tem as contraditórias, certo? Mas repare, as afirmações aqui de cima, certo? A e E, elas podem ser ambas falsas ao mesmo tempo, pois elas são contrárias. Pense bem, a afirmação todo mundo que nasceu no Brasil nasceu em São Paulo e a afirmação ninguém que nasceu no Brasil nasceu em São Paulo podem ser falsas ao mesmo tempo. Como que se prova isso? Mostrando que tem pelo menos uma pessoa que nasceu em São Paulo, que é brasileira, e uma pessoa que não nasceu em São Paulo, que também é brasileira. Perfeito? Então as duas podem ser falsas ao mesmo tempo. E agora repara, se todo mundo nasceu no Brasil, nasceu em São Paulo, implica que existe ao menos alguém que nasceu no Brasil que nasceu em São Paulo. Ou seja, se todo S é P, então algum S é P. Essa implica essa. Elas são chamadas, essa aqui é chamada de subalterna. Essa fala aqui de baixo, aí, é subalterna da A. A mesma coisa daqui. Se nenhum S é P, então algum S é não P, não é P. Perfeito? Ou seja, se ninguém que nasceu no Brasil nasceu em São Paulo, então existe pelo menos alguém que nasceu no Brasil que não nasceu em São Paulo. Novamente, essa frase a fórmula de baixo é subalterna da fórmula de cima. Mas e as duas de baixo? Alguém que nasceu no Brasil nasceu em São Paulo, e alguém que nasceu no Brasil não nasceu em São Paulo. Essas duas fórmulas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. E é o caso. Alguns brasileiros nasceram em São Paulo, os outros não. Aqueles que nasceram vai validar a fórmula algum S é P. Aqueles que não, valida a fórmula algum S não é P. Perfeito? Então aqui a gente tem os chamados de contrárias, que podem ser falsas ao mesmo tempo. Subcontrárias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. As contraditórias, que sempre têm valores de verdades diferentes, uma contradiz a outra. E as subalternas, que é uma implica a outra. O que isso tem a ver? Como a gente viu, contrárias podem ser falsas ao mesmo tempo, subcontrárias podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, contraditórias não podem ter o mesmo valor de verdade, subalternas. Se a verdade de uma implica da outra. Repare, se todo S é P, implica, se isso é verdadeiro, implica que algum S é P. E se nenhum S é P, implica que algum S não é P. Tem que implicar aqui. Perfeito? Então, se essa é verdadeira, essa é verdadeira. Então, a gente tem essas 4 relações entre esses conjuntos de fórmulas. Perfeito? Podem ser falsas ao mesmo tempo, 2 fórmulas, então elas são contrárias. Podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, então elas são subcontrárias. Elas nunca podem ter o mesmo valor de verdade, ou seja, nunca podem ser verdadeiras ao mesmo tempo e nunca podem ser falsas ao mesmo tempo, sempre tem valores diferentes, então elas são ditas contraditórias. E se a verdade de uma implica na verdade da outra, a gente diz que uma é subalterna da outra. Perfeito? Mas agora a gente
pensando naquilo tudo que a gente falou das negações, a gente pode pensar então que as usar esse vocabulário, essas intuições, para descrever o comportamento das negações. A negação paracompleta, por exemplo, parece, lembre-se que uma fórmula e a sua negação paracompleta podem ser ambas falsas ao mesmo tempo, mas nunca verdadeiras ao mesmo tempo. Então, aparentemente, a negação paracompleta ela é mais ou menos um operador de contraditoriedade. Fórmulas que permitem elas serem falsas ao mesmo tempo, mas não verdadeiras ao mesmo tempo. Então, tal como a gente introduziu aqui a função de valoração, se a negação paracompleta de alfa é 1, implica que alfa é 0. Estaria mais ou menos capturando a ideia de operador de contraditoriedade. E a negação paraconsistente, ela mais ou menos captaria a intuição do que seria um operador de subcontrariedade. Por quê? Porque a negação paraconsistente permite a fórmula e a sua negação serem verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. Perfeito? Então, satisfaria o que seriam subcontrárias, fórmulas subcontrárias, podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. E as fórmulas contraditórias, a noção de fórmulas contraditórias, a gente poderia utilizar para entender o que seria a negação clássica, que, ou seja, é um operador de contradição. Elas nunca podem ter o mesmo valor de verdade, como é visto aqui na função valoração da negação clássica. E na valoração para consistente, para completa, contrárias, subcontrárias para consistente, contraditórias, clássica. E as subalternas? Tem alguma subalterna outra? Repare que aqui a gente está utilizando esse vocabulário de modo intuitivo, certo? Então, a gente está utilizando o formalismo que nós conhecemos sobre o formalismo de cada um desses sistemas e utilizando essas intuições aqui para entender como elas funcionam. Então, vamos entender. Não existe em nenhum sistema que a gente viu a possibilidade de nós utilizarmos as negações de modo misto. Ou seja, a gente tem a negação da lógica clássica na lógica clássica, lógica paraconsistente, lógica paraconsistente, lógica paracompleta, lógica paracompleta, nas lógicas paracompletas. Então as negações estão ali, cada um no seu mundo. Mas a gente não consegue misturar negação paracompleta com paraconsistente, com clássica, certo? Mas intuitivamente nós conseguimos entender aqui como elas funcionariam. Perfeito? Então vamos tentar olhar aqui como funciona. Bom, se a negação paracompleta de alfa é 1, é verdadeiro, então a negação clássica de alfa é 1. Por quê? Porque a gente vê aqui em cima. Se a negação paracompleta de alfa é 1, então alfa é 0. Perfeito? Mas a gente sabe que se alfa é 0, isso implica que a negação clássica de alfa é 1. Ou seja, se isso aqui é verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro, então é uma relação de subalterna. A negação clássica de alfa é subalterna à negação paracompleta de alfa. Se é o caso que a negação paracompleta de alfa implica a negação clássica de alfa. E a negação clássica de alfa implica a negação paraconsistente de alfa. Por quê? Vamos ver. Bom, a negação clássica de alfa é 1. Implica que alfa é 0. Perfeito? Mas se alfa é 0, olha aqui a contrapositiva disso. Se isso aqui for 0, isso aqui é 1. Perfeito? É o contrário daqui, né? Se isso é 0, isso aqui é 1. Então eu sei que se alfa é 0, isso aqui tem que ser 1. Portanto, a negação clássica de alfa é 1 implica que a negação paraconsistente de alfa é 1. Temos mais uma relação de subalternidade. Obviamente, se a negação paracompleta de alfa é 1, implica que a negação clássica de alfa é 1, e a negação clássica de alfa é 1 implica que a negação paraconsistente de alfa é 1, então a negação paracompleta de alfa implica a negação paraconsistente de alfa. Onde tem aqui um modo de entender, através do quadrado de oposições, como essas negações, esses operadores lógicos funcionariam. Perfeito? Seriam operadores de contradição, subcontrariedade ou contrariedade. E seria mais ou menos assim que elas deveriam se formar num sistema que junte todas elas. E a gente poderia formar, então, ao invés de um quadrado das oposições, o que a gente poderia chamar de um tetraedro das oposições. A fórmula alfa e a negação clássica dela são contraditórias. Ou seja, elas nunca podem ter os mesmos valores de verdade. Mas alfa e a negação paracompleta de alfa podem ser contrárias, podem ser falsas ao mesmo tempo, mas nunca verdadeiras ao mesmo tempo. E alfa e a sua negação paraconsistente são subcontrárias. Podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas não falsas ao mesmo tempo. E as relações de subalternidade seriam essas aqui. Paracompleta implica clássica, clássica implica a paraconsistente, portanto, a paracompleta implica a paraconsistente. Perfeito?
Um problema, nenhum dos sistemas que a gente observou até agora, o sistema clássico, RPC, lógica proposicional clássica, as hierarquias, no caso a gente se referiu ao sistema C1, né? Mas o cálculo paraconsistente ou o cálculo paracompleto, eles não permitem tratar das três negações ao mesmo tempo. Essa análise que nós acabamos de fazer aqui é tudo feito intuitivamente. Perfeito? Tem algum, então, que permita de fazer isso tudo? Tem o que a gente chama de lógica não alética, que é uma hierarquia também introduzida pelo professor Newton em 89, que também é uma hierarquia de cálculos, como a gente falou sobre a lógica paraconsistente e a lógica paracompleta. A gente vai se referir ao N1, né, que a gente fala cálculo proposicional não alético, a gente usa N1 ao invés de P1 e C1, então esse aqui é o N1. E repare que o NN ali, o Nzinho menor, pode percorrer a hierarquia toda. Então tem o N0, N1, N2, N3, N ômega. Nesse sistema, diferente dos outros, a gente introduz apenas uma negação que é a chamada de negação não alética e ela é neutra. Porque ela pode se comportar como uma negação clássica ou ela se comporta como uma negação paraconsistente ou como uma negação paracompleta. Ela é uma negação camaleão. Ela pode se comportar de um desses três modos. E ela sempre é ou uma negação clássica, ou uma negação paraconsistente, ou uma negação paracompleta. Mas é um conectivo só que a gente introduz, que é a negação, que eu vou chamar aqui de NNzinho. NNzinho aqui, tá vendo? Nzinho, perdão. Não Nzinho. Seu comportamento será determinado, então, pelo bom ou mau comportamento da forma a qual ela se conecta. Lembra que a gente falou de operadores de bom comportamento, alfa-bola aberta, alfa-bola fechada? Então, a gente vai introduzir novamente na lógica não alética esses dois operadores definidos ali. Só que agora com a negação não alética. O bola aberta é a mesma coisa da lógica paraconsistente, que é vale o princípio da não contradição. E o bola aberta vale o princípio do terceiro excluído. Ou bola fechada, perdão. Se uma fórmula for bem comportada nos dois sentidos, ou seja, valer a não contradição e valer o terceiro excluído, então a negação não alética dessa fórmula se comporta tal como a negação clássica. Então até a gente pode definir, a negação clássica de alfa é quando a não alfa é não alético alfa e ela é bem comportada nos dois sentidos. Ela vale o princípio da não contradição e o terceiro excluído. Agora, se valer o terceiro excluído, vale o bom comportamento bola aberta, mas não valer o princípio perdão, vale a não contradição, mas não vale o terceiro excluído, então a gente fala que a negação ali é uma negação paracompleta. Ou seja, contradições não podem existir, mas pode falhar o terceiro excluído. Então ela é paracompleta. A negação ali funcionaria como negação paracompleta. E o contrário agora, se vale o terceiro excluído, mas não vale a não contradição, então a negação não alética se comportaria como uma negação paraconsistente. E, como eu falei, é um postulado. Ela sempre vai ter que ser bem comportada em alguns dos dois sentidos. Ou vale terceiro excluído, ou vale não alético, ou vale os dois. Daí ela seria uma fórmula clássica, né? Mas agora a gente obtém nesse sistema o mesmo resultado que a gente obteve lá nos outros sistemas, paraconsistente e paracompleto. Se uma fórmula é bem comportada, então se colocava negações na frente dela, vão ter o mesmo bom comportamento. Então, se ela é bem comportada, bola aberta, ou seja, vale não contradição, para a fórmula alfa, então a negação de alfa também tem que valer a não contradição. Se vale o princípio do terceiro excluído para alfa, então para a negação de alfa também vale o terceiro excluído. Isso tem como consequência duas coisas muito importantes. Nós nunca podemos ter duas negações diferentes conectadas à mesma fórmula. Ou seja, a gente nunca pode ter aqui a negação paraconsistente de alfa e a negação clássica de alfa. Por quê? Porque se essa fórmula alfa eu posso colocar a negação clássica de alfa nela, significa que ela é bem comportada tanto no sentido paraconsistente quanto no sentido paracompleto. Ou seja, vale o terceiro excluído e vale a não contradição. Então eu não posso introduzir a negação paraconsistente dela. Porque a negação paraconsistente dela me diz que não vale o princípio da não contradição. Outra coisa eu nunca posso ter reiterações, né, colocar várias vezes, várias negações de diferentes tipos a uma mesma fórmula. Por quê? Repare aqui, alfa é não paraconsistente, não paracompleto, não clássico alfa. Se eu posso colocar essa não clássico alfa, significa que a fórmula alfa tem que se comportar tem bom comportamento paraconsistente e paracompleto. Ou seja, tem que valer o terceiro excluído e tem que valer a não contradição para ela. Perfeito? Então, se vale essas duas coisas, eu posso introduzir a negação clássica dela. A negação não alética dela funciona como uma negação clássica. Mas agora, se eu coloco uma negação depois disso, eu sei que se a alfa é uma fórmula bem comportada nos dois sentidos, e a negação dela também tem que ser bem comportada, então a próxima negação também tem que ser clássica, porque a fórmula interna, ou seja, não ser alfa, ou seja, não clássico alfa, também é bem comportado, implica que aqui tem que ser um C, não um Q. E vai valer de novo aqui, não pode ser um P, tem que ser um C. Ou seja, todas as negações têm que ser clássicas.
Não pode ter negação para consciente, para completa de negação clássica. Ou seja, não permite então trabalhar de fato com essas três negações. Esse sistema não vai me permitir de fato conseguir compreender todas as relações que a gente viu naquele tetraedro. Qual vai fazer isso? Como tentar resolver isso? Eu vou propor então meus sistemas chamados sistemas KG. Eu já apresentei bastante, já está 40 minutos de apresentação, então vou andar um pouco rápido. Aconselho que se você quiser ver com mais detalhe, com calma, assistindo o vídeo com mais calma, né? Pausando e vendo as partes formais dele, certo? Bom, qual é a sintaxe dos sistemas KG? Eu vou introduzir, depois se quiser ler com calma isso aqui, mas de modo geral vai ser um sistema vai ser um sistema proposicional, a gente vai ter variáveis proposicionais, e eu vou introduzir três negações nele, três símbolos de negação, que é o NC, é o NP, é o NQ e o NC. NC, NP e o NQ. Ou seja, negação clássica, negação para consistente, negação para completa. Eu vou introduzir esses três símbolos diferentes, certo? Eu poderia colocar símbolos diferentes, tipo, aqui ser clássica ser esse aqui ser uma coisinha assim, e esse outro ser isso aqui. Poderia também, mas eu resolvi colocar não C, não Q, não P para facilitar o que a gente já estava vendo antes. E o único conectivo que a gente vai ter binário vai ser a condicional. E depois a gente define os outros com a negação clássica, como é usual ser feito nos livros de lógica. Então eu tenho a condicional e três negações. São esses os conectivos básicos do meu sistema. Quais são os axiomas dele? Bom, aqui estão todos os postulados. A regra de inferência que a gente tem é o modus ponens, que é a eliminação da implicação, se alfa e alfa implica beta, portanto beta. E os axiomas mesmo seriam os seguintes. Alfa implica beta alfa implica beta implica gama, então alfa implica gama, e que são os axiomas para condicional, né, o C1 e C2, e temos axiomas para as negações, que são esses 6 aqui. Mas repare, como eu falei, são 4 sistemas diferentes, então antes de a gente ir para cada um deles, são 4 sistemas diferentes. O que vai variar entre sistemas, na verdade, vai ser apenas quais são os seus postulados. No que eu chamo de sistema minimal, KG minimal ou KGM, vai valer o postulado, o postulado do modus ponens aqui, vale isso aqui, e não vai valer o N5 e o N6. Então, vale se alfa implica beta alfa implica beta e alfa implica beta implica gama, então alfa implica gama, vale alfa implica beta e alfa implica a negação clássica de beta. Então, introduz a negação clássica de alfa, a negação para completa de alfa implica a negação clássica de alfa. Lembra que a gente viu aquela intuição lá atrás? Então, aqui introduz como um postulado. A negação clássica de alfa implica a negação para consistente de alfa, também que a gente tinha visto lá. E a dupla negação clássica de alfa implica alfa. Isso aqui é um postulado da lógica clássica. E se você olhar bem isso aqui, como tem alguns livros conhecidos de lógica, como do Mendel, coisa assim, a gente obtém facilmente aqui a lógica clássica. Se a gente tirar os Czinhos e os Qzinhos, é trivial. Isso aqui é uma lógica clássica, no final das contas. Só que como eu introduzi as negações diferentes, o P e o Q, as coisas mudam um pouco. Esse aqui é o sistema minimal, que não vale o N5 e o N6. Perfeito? Não vale, então, o que a gente chama de eliminação da dupla negação para consistente, não vale, e a introdução da dupla negação para completa. Esses dois aqui não valem. Mas, se eu colocar o N5, ou seja, a eliminação da dupla negação para consistente, eu estou no sistema chamado KG para consistente, KGP. Se eu não introduzo isso, mas eu introduzo a introdução da dupla negação para completa, ou seja, alfa implica não para completo alfa, então eu estou no que eu chamo de sistema para completo. E se eu introduzo tudo isso aqui, introduzo todos esses, eu estou no que eu chamo de KG completo, KGC, que é o sistema que tem todos os axiomas. Tudo bem? Se quiser ver isso com mais calma, aconselho pausar o vídeo e ver. A gente pode então definir os conectivos clássicos, que é a conjunção, a disjunção e a bicondicional, que são os outros conectivos que a gente conhece. Como? De modo usual, através da negação clássica e da condicional. Porque na lógica clássica você pode fazer isso. Como? Esse modo aí, é o que a gente já conhece na literatura. Eu vou então aqui, posso definir então, agora a noção de dedução, que significa de deduzir uma fórmula de um conjunto de fórmulas, né? Um conjunto possivelmente vazio de fórmulas. Essa é a definição usual, é a definição estándar. Mas repara numa coisa que vai ser muito importante, a gente vai ver aqui pra frente. Eu falei que eu tenho 4 sistemas: KGM, KGP, KGQ e KGC. KGM, KG minimal, KG para completo, para consistente e KG completo. Certo? Que o que vai variar são aqueles axiomas. A definição aqui eu coloquei, repare só, eu coloquei aqui a noção de dedução com um izinho. Que então eu coloquei isso e um i.
Por quê? Quando eu coloco esse I, significa que vale para qualquer um desses sistemas. Para cada um desses sistemas, eu tenho que definir uma noção de dedução. Então, para cada um desses sistemas, eu vou ter isso aqui, certo? Só que você substitui o I pelo KGP, KGM, KGC, KGQ, entendeu? É basicamente essa mesma noção para cada um dos sistemas. Mas para facilitar a nossa vida, seja I algum dos sistemas KG. Isso vai aparecer mais para frente em outras noções, quando eu estiver usando só o Izinho. Quando eu quiser me referir especificamente a um sistema, então eu vou colocar, por exemplo, a noção de dedução e o sistema lá, o KGC, referindo só a ele. Bom, o que eu obtenho? Algumas coisas importantes. Eu vou definir, por exemplo, a noção de teorema. É usual, eu consigo deduzir de uma alfa é dito um teorema de um sistema I qualquer, de um KGC, por exemplo, se eu consigo demonstrar alfa a partir de um conjunto vazio de fórmulas. Ou seja, eu consigo apenas através dos axiomas e regras de inferência obter alfa. Chamo isso de alfa de ser um teorema do meu sistema do KGI, do I qualquer, né? Seja ele qualquer um dos sistemas. Outros metateoremas que eu consigo obter é, por exemplo, a autodedutibilidade. Se alfa pertence a um conjunto de gama, então eu consigo deduzir alfa desse conjunto. Monotonicidade, regra do corte, teorema de dedução, implicatividade, prova dos casos. Usual, como a gente conhece na lógica clássica, tudo bem? Bom, e a semântica? A semântica, eu posso fazer então uma semântica bivalorada, tudo bem? Entre 1 e 0, eu poderia fazer uma semântica aqui de N valores de verdade, mas eu consigo fazer tudo isso em uma semântica bivalorada. 1 é verdadeiro, 0 é falso, como a gente viu antes. Novamente, lembra que eu falei do símbolozinho da função valoração, que eu tinha que colocar lá o Vzinho LPC, o LPC, daí a forma alfa igual a 1, então se ao invés de LPC eu tinha que colocar C1 ou P1, enfim. Isso tudo também teria que valer agora para os sistemas KG, porque eu falei que são 4 sistemas. Então, para cada um dos sistemas eu tenho uma função valoração diferente, mas aqui eu vou usar o Izinho para valer para todos, que a ideia é a mesma, só tem que ser aplicado para cada um desses. Cada um desses sistemas tem função valoração diferente. Então, quando for o caso agora ali na frente, eu vou mostrar a diferença. Para o KGM, vale esses 5 princípios aqui, essas 5 definições de como funciona a valoração de KGM. Bom, a primeira, mais óbvia, é que uma fórmula é verdadeira ou a fórmula é falsa. Certo? Se alfa é verdadeiro, se somente se é falso que alfa é falso. Ou seja, não é o caso que alfa é 0. Se alfa é 1, se o valor de alfa é 1, se somente se o valor de alfa não é 0. Tudo bem? Aqui não é igual a 0. Então, uma fórmula sempre tem que ter um valor, 1 ou 0. Mas uma mesma fórmula nunca pode ter 2 valores de verdade. Por quê? Porque é uma função valoração. A gente pega o conjunto de fórmulas e leva no conjunto 0 e 1. Uma fórmula que nunca pode ser levada em 2 valores, senão seria uma função. Princípio 2. A negação clássica de alfa é 1 se e somente se alfa é 0. A mesma coisa que a gente viu na lógica clássica. Negação paraconsistente de alfa é 0 implica que alfa é 1. Mesma coisa que a gente viu na lógica paraconsistente. A negação paracompleta de alfa é 1 implica que alfa é 0. Mesma coisa que a gente viu na lógica paracompleta. E a condicional, que é o valor usual. Alfa implica beta é 1, então alfa é 0 ou beta é 1. Tudo bem? Isso é também usual da condicional, como a gente vê na lógica clássica. Essa função valoração aqui, ela vai ser, depois eu provo, se vocês quiserem dar uma olhada na minha tese, eu tenho a prova de correção, completude, os teoremas importantes, mostra que essa função valoração é suficiente para aquele sistema que eu chamei de KGM. Para o KGP, que a gente introduz um axioma a mais, lembra o axioma que é a eliminação da dupla negação paraconsistente? Eu tenho que introduzir o 6 ali. Para o KGP. Vale tudo que valia para o M, agora com um axioma a mais eu tenho que introduzir esse aqui, que é dupla negação paraconsistente de alfa é 1, então alfa é 1. Implica que alfa é 1. Ou seja, se é verdade que não paraconsistente que alfa, implica que alfa é verdadeiro. E para o KGQ? Lembra que para o KGQ, o que valia agora era a introdução da dupla negação paracompleta. O que vale então é contrapositivo, que aí depois no final das contas vira equivalente, mas se a dupla não paracompleto alfa é 0, implica que alfa é 0. Tudo bem? Ou se alfa é 1, então a dupla negação paracompleta de alfa é 1 também. Tudo bem? E por fim, se eu estou no KGC, que tem todos os axiomas, vai ter todas essas regras que a gente falou para as definições, a definição para essa função valoração tem que ter todas essas condições aqui, que são essas 7 condições. A gente vai conseguir também obter um método de tableau analítico com fórmula racionalizada, que é um método de prova por tableaus, né, por árvores que a gente fazia. Quem fez lógica provavelmente viu essas arvorezinhas, como construir essas arvorezinhas.
consigo construir isso aí também, que é uma variação dos tableaus do Smulian. E eu demonstro também a correção e completude dos meus sistemas para esses métodos de tableau, além também para o método de valorações. Dá para fazer até tabela de verdade, né, mas não vão ser matrizes usuais, seriam quase matrizes, enfim. Coisas mais técnicas tem na minha tese, que está referenciada no final. Uma coisa muito interessante que eu vou obter no meu sistema é o chamado de traduções, que é o seguinte. Tem que ver com mais detalhe, também tem isso na minha tese, mas função tradução é mais ou menos mostrar como eu consigo pegar uma lógica e pegar suas fórmulas e traduzir elas em outro sistema. É mais ou menos a ideia que a gente tem com traduções de línguas. Aí a gente vai pegar fórmulas e levar em fórmulas de uma outra linguagem e ver como que a gente vai fazendo isso. Tradução de fórmulas em fórmulas e ver se bate as coisas certinho. Se tudo que eu consigo mostrar aqui, eu consigo mostrar aqui e assim vai indo. Bom, uma coisa que é trivial é que KGM... E quando eu faço isso e eu provo algumas coisas, eu mostro que um sistema é um subsistema do outro. Ou seja, se eu tenho um sistema A e traduzo ele em B, eu mostro e provo tudo que eu provo aqui em A, eu consigo provar com as traduções aqui dentro de B, certo? Então eu mostro que esse é um subsistema desse. A é um subsistema de B. Deu a ideia geral? Bom, KGM é um subsistema de qualquer um, KGP, KGQ e KGC. Por quê? Porque, bom, KGM era aquele que tem um conjunto menor de axiomas. Todos os axiomas de KGM são axiomas de KGP, KGC e KGQ. Trivial, é basicamente pegar toda a linguagem de KGM e traduzir na própria linguagem de KGP e tudo vai sair ali. Tudo que eu provo em KGM eu provo em KGP, em KGC, em KGQ. Não o contrário, mas diretamente aqui eu provo facilmente, certo? KGP e KGQ são subsistemas de KGC, porque o KG para consistente e o KG para completo são subsistemas de KG completo porque todos os axiomas de KGP e KGQ são axiomas de KGC. O KG completo tem todos os axiomas. Até aí, nada demais, é fácil até mostrar isso com as funções de traduções. Mas agora as coisas mais interessantes. Bom, a lógica proposicional clássica, LPC, é um subsistema de KGM. Ou seja, eu consigo mostrar que eu consigo pegar toda a lógica proposicional clássica e eu tenho um jeito de eu traduzir tudo isso no meu sistema, no sistema KGM, que é o mais simples de todos. Trivialmente, se eu consigo traduzir a lógica proposicional clássica no sistema mais simples de todo, no KGM, então eu consigo traduzir a lógica clássica nos outros sistemas, que esse aqui é o mais simples, então nos outros são mais sofisticados e só abrange mais, dá para traduzir também facilmente. Agora uns resultados também interessantes. Toda a infinita hierarquia de cálculos para consistentes, o CN, agora não estou falando só do C1, que era o primeiro que eu falei, né? Agora estou falando de todo o CN, qualquer um dos cálculos para consistentes dessa hierarquia é possível de traduzir dentro de KGP, no KG para completo, para consistente, perdão. Então toda a hierarquia de cálculos para consistente é tradutível no sistema KG para consistente. Tudo bem? Ou seja, eu pego todas essas infinitas lógicas para consistentes construídas pelo professor Newton e mostro que eu consigo traduzir e embutir elas dentro do meu sistema, que é o sistema KGP. Eu consigo fazer a mesma coisa com o sistema para completo. Todos os infinitos sistemas da hierarquia de cálculos para completos eu traduzo no KGQ, que é o sistema para completo, KG para completo mesmo. Toda hierarquia de infinitos cálculos não aléticos, o N ali, eu também consigo traduzir e mostrar que é um subsistema de KGC, que é o sistema completo, KG completo. E aí um resultado muito estranho, mas que já é bem conhecido nos sistemas para consistente e para completo no final das contas, que é o meu sistema clássico, o meu sistema completo, o KG completo, é um subsistema da lógica clássica. Ou seja, eu consigo pegar todo o sistema KG completo, todo esse sistema que seria o mais forte de todos, e embutir na lógica clássica, que aparentemente seria que a lógica que eu consigo traduzir no sistema mais simples meu. Então, um meio que entra dentro do outro. Mas, o que eu obtenho com isso aqui, de fato? O que esse sistema todo, essa maluquice toda que eu fiz, esses 4 sistemas de lógica que eu desenvolvi, o que eles podem fazer de mais, então, para mim? O que eles conseguiriam obter de diferente nesses sistemas que eu não obteria nos outros? Bom, alguns resultados que eu não conseguia obter, que era misturar as negações, como eu tinha dito. Aqui, ó. Como alguns teoremas, as relações de duplas negações, né, de introdução e eliminação de duplas negações, que são teoremas da minha lógica. Aqui, os do KGM, são essas primeiras aqui, e o que vale aqui no KG, no KGP e o que vale no KGQ. Tudo bem? Esse aqui vale em todos os sistemas, né, que vale no minimal, vale em todos. E aqui o que vale no KGP e o que vale no KGC, automaticamente esses dois que valem no KGC também, né? Que é o mais completo de todos, o KG completo. O que não é teorema.
Repara que eu nunca poderia obter uma coisa dessa porque essa fórmula aqui não faria sentido na lógica clássica, na lógica paraconsistente, na lógica paracompleta e nem mesmo na lógica não alética. Porque, como a gente viu, aqui a negação clássica, se a negação não alética aqui funcionaria como uma negação clássica, essa negação não podia funcionar como paraconsistente, tinha que ser clássica também. No meu sistema, pelo contrário, isso funciona e funciona muito bem. As duplas negações que não são teoremas, se quiser pause e dá uma olhada, o que vale e o que não vai valer, o que para cada um desses sistemas. Os conectivos definidos, postulados, né, fórmulas que dizem respeito ao modo como a gente define os conectivos, e alguns sistemas axiomáticos introduzem isso como axiomas, então mostro que vale tranquilamente. Terceiro excluído e não contradição. Perfeito? As formas que valem para cada um dos sistemas e o que não vale para cada um dos sistemas, e como vale conforme as suas negações. Os teoremas que dizem respeito às fórmulas e às suas variações do X falso, né, que o X falso não é só alfa, implica negação de alfa, implica beta. Tem algumas variações. Alfa e não alfa implica beta, por exemplo, uma dessas variações. E tal. Então, ali estão as variações e as que valem de acordo com as negações nos seus sistemas. Os X falsos que não valem, os que não são obtidos. As reduções absurdo, a fórmula de redução absurdo que valem. De novo, se quiser dar uma pausa, dá uma olhada aqui com cuidado, entender a negação clássica implica a negação, por exemplo, aqui. A negação clássica de beta implica... A negação clássica de alfa implica beta. A negação clássica de alfa implica a negação clássica de beta, implica alfa. Bom, isso todo mundo já conhece, é o que a gente tem. Tá, mas a negação clássica a negação, por exemplo, a negação paraconsistente de alfa implica beta. E a negação paraconsistente de alfa implica a negação clássica de beta, então alfa. Isso não tinha porque a gente não podia misturar negações diferentes para a mesma fórmula. Reduções ao absurdo que não valem, certo? Que, mais calma, se quiser pausar e olhar com calma cada uma delas. As diversas leis de Morgan. Simples, que eu chamei de simples, que a gente tem uma negação só negação clássica, então só negação clássica. Essas são teoremas. As simples também, que não são teoremas. Essas aqui também não são teoremas, esses argumentos aqui de Morgan não valem. As leis de Morgan, composto, então que a gente agora tem misturas de negações, então começa a negação clássica, vai para a negação paraconsistente, paracompleta, que vale o que não vale. Isso aqui que são teoremas, isso aqui não são teoremas. Repara, tudo isso que eu fiz, você encontra na minha tese. Lá eu demonstro também os métodos de tableau analítico, como fazer, meta-teoremas, coisas importantes. E no final, a gente consegue obter isso aqui. O que é isso aqui? Você lembra aquele tetraedro que a gente fez, simplesinho? Então, ele está aqui, ó. Alfa, negação clássica de alfa, e elas são azul, tá vendo? São contraditórias. Alfa é negação paraconsistente de alfa, são subcontrárias, são verdes. Alfa e a negação paracompleta de alfa são contrárias, podem ser falsas ao mesmo tempo, são vermelhas. E agora eu introduzo as duplas negações misturadas, certo? Como elas funcionam aqui, por exemplo, aqui. E as regras de acordo com sistemas. Porque, por exemplo, o KGM, esses riscos aqui de fora não valem. Tá vendo? Essas ligações aqui de fora não valem. Agora, se eu estou no sistema KGP, essa ligação aqui vale. Ou seja, não paraconsistente alfa implica negação clássica de alfa. Se eu estou no sistema KGQ, ou seja, paracompleto, dupla negação clássica de alfa implica dupla negação paracompleta de alfa. E se eu estou no sistema KG completo, vale isso e vale isso. E como o que é subalterno ao que, né? Essa implica essa. Quais fórmulas são contrárias, são contraditórias, contrárias ou subcontrárias. Então a gente tem isso aqui como sendo um grande tetraedro montado com suas diversas relações, tanto com suas fórmulas quanto a mistura de suas duplas negações. Então isso aqui não é uma tentativa de invocar nada, tá bom? Eu já tentei invocar o Platão, Aristóteles, não veio nada daí, tá? Mas isso é só um modo de estender de um modo muito maior o que seria o quadrado de oposições, mas no sentido de analisar em termos de suas negações. Eu fiz também as extensões dos sistemas KG. Por quê? Porque até então a gente falou só dos sistemas KG proposicionais. A gente está falando de fórmula e suas negações, e fórmulas aqui são proposições. Ou conexões de proposições. Fizemos extensões elementares, ou seja, uma linguagem de primeira ordem, com e sem identidade dos sistemas KG.
Desenvolvemos também uma semântica e provamos sua correção e completude por estruturas canônicas, estruturas de Henke, para esses sistemas de linguagem de primeira ordem. Se você já viu melhor a lógica, então você já conhece aqui, sabe o que significa estrutura canônica de Henke e tal. Discutimos também a possibilidade de desenvolvermos teorias com identidade, consequentemente, 3 noções de diferença, porque pensa no seguinte: na lógica de primeira ordem permite introduzir então a noção de identidade, que é a relação entre termos, né? Então, por exemplo, lógica de primeira ordem, a gente tem um predicado e a gente vai ter um objeto que tem esse predicado, que satisfaz esse predicado ou não, né? Tipo, P de A, P de B, P de Q, sei lá, P de A, por exemplo. Então, a identidade são relações entre indivíduos do sistema. Então, A é igual a A igual a B, coisa assim. Só que o que é a relação de identidade? Se eu introduzo a relação de identidade, a negação de uma relação de identidade é chamada de relação de diferença. Se A não é idêntico a B, então eu falo que A é diferente de B. Então a gente vai reproduzir isso até utilizando aquele símbolozinho, que isso aqui é a identidade, então a gente usa isso aqui como diferença. Perfeito? Só que esse símbolozinho aqui, a gente introduz esse símbolozinho com igualzinho e um risquinho de não, para não dizer que é o não A igual, né, a B. Isso aqui seria equivalente a A diferente de B, por definição. A diferente de B, por definição, é falso que A é igual a B. Só que essa negação, é falso, desculpa, é negação de A igual a B. Essa negação aqui é a negação da lógica clássica. Só que agora eu estou num sistema que tem 3 tipos de negações. Então, o que é a negação completa de uma relação de identidade? A negação consistente de uma relação de identidade. E como a gente mistura tudo isso num sistema só? Eu não desenvolvi tudo isso, mas discuto a possibilidade de se desenvolver isso futuramente. Discutimos a possibilidade de erigirmos uma teoria de conjuntos que contaria com 3 noções de não pertencimento. Se você conhece a teoria de conjuntos e viu lá modelos axiomáticos para teorias de conjuntos, métodos axiomáticos para teoria de conjuntos, você sabe que a gente introduz a relação de pertencimento, geralmente como sendo primitiva, tá, mas então a gente tem a relação de não pertencimento, que é a negação de algo pertencer a algo, né, de algo pertencer a um conjunto. Mas tem 3 noções de negação, então que negação que a gente está trabalhando, como que ela funciona, ainda mais um sistema que tem as 3 negações, que são 3 noções de não pertencimentos diferentes. Por fim, discutimos também a possibilidade de desenvolver uma aritmética de Robinson alternativa e suas possíveis consequências. Muito melhor detalhado na minha tese. Então, é isso. Muito obrigado. Vida longa e próspera. E aqui estão as principais referências que eu citei, minha tese, que 3 vezes não, estudo sobre as negações clássicas para consistente e para completa, tese defendida no começo do ano. E espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.